Estamos aqui na cidade de Carira, cidade situada a 112 quilômetros da capital sergipana, Aracaju. Carira, também conhecida como a terra do milho, Carira que fica a 360 metros acima do nível do mar. Vamos conhecer uma história hoje muito interessante. Como nasceu o povoado gameleiro. Lá está à nossa espera o historiador Welles de Carira. O Welles vai nos contar tudo sobre como nasceu o povoado gameleiro. Chegamos aqui ao povoado gameleiro, conhecido como o primeiro povoado do município de Carira, ou melhor, onde Carira nasceu. Estamos aqui com o historiador da cidade, o Wesley, que vai nos confirmar isso agora. Welles, Carira surgiu aqui do povoado gameleiro? Não. Não surgiu? Não surgiu. Como foi o surgimento desse povoado? O surgimento desse povoado, ele veio, né, por um senhor de grande posse, né, um grande político, e ele foi, assim, um grande político em toda a região, desde Frei Paulo, Simão Dias, Lagarto, ele teve envolvido. Ele foi prefeito de Frei Paulo. Naquele tempo não era assim como é hoje, era chamado de intendente, ele era colocado, né? E nós sabemos mesmo, temos uma rua na nossa cidade lá, com o nome dele. Ele tinha a família. Ele comprou aqui um terreno, ou seja, na época aqui, quando foi comprado, e a gente prova que tem documento que prova que foi comprado um terreno aqui e colocado o nome Arraial de São Pedro, não era gameleiro. Ah, não era gameleiro o nome daqui? Não era gameleiro. Qual era o nome? Arraial de São Pedro. E essa mudança, Arraial de São Pedro para gameleiro, como ocorreu? Ocorreu por causa da atividade financeira daqui do povoado. Que era fazer gamelas, aqueles coxos grandes, feitos de uma árvore bem tradicional que tinha aqui, e todo mundo conhece, chamada mulungu, que era de fácil acesso, você moldar ela, certo. Entendeu? Aí vamos supor, se eu fosse um empregado, vamos para onde? Vamos lá fazer gamela, vamos ao gameleiro, porque se juntava muita gente e ia trabalhar para esse pessoal. Certo, então esse povoado conhecido São Pedro, essa pessoa de Frei Paulo, porque antigamente Carira era um povoado de Frei Paulo. Era um povoado de Frei Paulo, mas certo. Aqui não veio primeiro era lá. Primeiro então, foi no caso a sede primeiro da cidade. As Carira mesmo lá. Certo. Então aqui antes, todos esses povoados que nós temos hoje, eram chamados de Matas de Itabaiana. Certo. Entendeu? Então no caso essa história que se diz Carira nasceu daqui do gameleiro, não é verdade? Não é verdade, pelo que consta, e o que prova é a idade de documentos. Certo. E essa questão de idade de documentos, como a gente pode saber? É assim, nós temos escrituras de terrenos comprados aqui. Certo. E vários anos depois, porque sobre Carira todo mundo diz, Marquinhos de Souza, né, o vaqueiro João Martins lá, ele foi quando? Ele fez a casa dele e dos dois filhos quando? 1865. Aqui nós temos prova de documentos que foi comprado um pedaço de terra aqui em 1897. Então são vários anos depois. Então, né, não tem como o filho ser mais velho do que o pai. O pai. Então, entendeu? no caso, a gente está se deparando agora com algo que talvez as pessoas tenham essa discussão. A gente consegue tirar a idade verdadeira de quem é mais velho, de onde surgiu a cidade de Carira, por documentos. O historiador Wesley está dizendo que documentos da cidade de Carira, exatamente de onde? Ela era lá na rua de baixo, lá, onde hoje está a Praça Martins de Souza. Certo. Porque o vaqueiro João Martins, ele como ele já tinha atividade, como vários outros, mas ele foi o ativista ali que montou a casa dele ali. Tô entendendo. Entendeu? Porque era vários. Aquela atividade de a pessoa estar aqui e, vamos supor, cuidar de gado,
em Pedro Alexandre, essas distâncias longas. Mas ele veio da Bahia de lá para cá, entendeu? E posteriormente, então, segundo o relato do historiador Wesley, uma pessoa muito influente da cidade de Frei Paulo, cujo já tinha sido prefeito, que vou lhe perguntar já de antemão o nome, veio e conheceu este território. Este território que posteriormente foi chamado Gameleiro. O que acontece? Mas nisso tudo, quando foi comprado esse imóvel mais antigo lá, na Praça Martim de Souza, até esse aqui, por enquanto, Carira era povoado de Frei Paulo. Com certeza. Povoado de Frei Paulo. Isso. Quem foi esse que saiu da cidade de Frei Paulo e trouxe toda a sua família para aqui, para o Gameleiro? É Manuel Hipólito Rabelo de Moraes. Ah, o tão famoso Rabelo de Moraes, né? Isso, então ele faz esse pessoal, por isso que hoje, né, existe o Olímpio Rabelo, que tornou-se o primeiro prefeito da nossa cidade, sabendo muito bem a história, não precisa andar muito. Certo. Mas desde a cabeça aqui, desde dos revés da nossa cidade, que os Rabelos já estavam por aqui. Certo. E quem foi que conseguiu fazer com que Carira se transformasse independente? Aí sim, o sobrinho dele, De Olímpio Rabelo. Olímpio Rabelo de Moraes. Então esta agora fica a dúvida no ar que eu vou te perguntar. Se partiu dele e da família dele, né? Isso. A emancipação de Carira, talvez mais do que natural que ele quisesse que o seu território fosse sede, no caso Gameleiro. Será que por isso é que existe esses rumores que daqui nasceu Carira? Talvez seja por isso. Agora, quando você vai olhar a distância do tempo de Manuel Hipólito tio para Olímpio Rabelo sobrinho, é muitos anos. Mas no caso ficou uma herança, porque você disse herança, que sim. quem conseguiu emancipar Carira foi um sobrinho dele. Foi um Qual era o nome do sobrinho sobrinho dele? Olímpio Rabelo de Moraes. O sobrinho dele. O sobrinho dele. Então, aí onde vem a minha pergunta. Olímpio Rabelo de Moraes residia aqui em Gameleiro. Isso, residia E ele aqui conseguiu próximo. a emancipação para Carira, sendo aqui do Gameleiro. Isso. Será? Aí agora eu faço novamente a pergunta, que não é por isso, sem escritura, documental nem nada, que pode-se dizer que Carira começou aqui do Gameleiro? Talvez seja por isso que alguém pode dizer isso, né? Mas é o que eu digo, idade, porque o que eu monto assim na história, pelo que nós temos, e aí nós temos grandes escritores, né, que a gente já conhece na nossa cidade, que o que prova essa distância aí, porque aí Carira já estava grande, Gameleiro ele teve o problema dele, né, através do incêndio, do problema que teve. Se não tivesse tido o problema da confusão de Gameleiro aqui com a fazenda Lagoa Grande aí, com o dono da época, aqui era uma cidade e não era Carira. Isso eu digo para você, aqui seria uma cidade, lá seria outra. Ah, você entendeu? Aqui então seria uma cidade. houve em si uma guerra. Teve uma guerra. A história conta que teve uma guerra. O primeiro prefeito da cidade de Carira saiu de onde? Daqui do trecho mesmo. Do Gameleiro. Do Gameleiro, né? Eu não sei realmente aonde ele nasceu, mas a família, a maioria era aqui. Porque quando teve o embate aí, que teve o incêndio aqui do povoado, e queriam, era eles mesmo, né? Queriam acabar mesmo, a confusão que teve. Aí, muitos espalharam. Uns foram para Paripiranga, outros foram para Ribeirópolis, né? Alguns voltaram aqui depois, mas teve embates que o pessoal foi atrás deles até lá em Paripiranga, porque queriam dizimar mesmo. E toda uma história aí nós temos, porque o próprio Olímpio Rabelo, Josafá Rabelo, que era o escritor, era ele, né, que tem várias escolas aí com o nome desse pessoal, e ele consta lá em livros que ele escreveu tudinho, ele escreveu tudo voltado ao Gameleiro, né, e hoje, como você conhece muito bem, o livro de João Hélio, ele fornece muito esses dados. Mais retalhos da história de Carira, que tem tanto dos Rabelo e do próprio Padre Raul, também fala. Então são coisas bem antigas que nós temos material. Gameleiro começou a criar um comércio local muito maior do que lá onde tem a primeira escritura. Talvez até por causa de pessoas mais gerentes, mais administradoras, que conseguiram trazer comerciantes para cá. O que tinha aqui nesse período a mais do que lá no município de Carira? Carira, o sistema lá era o quê? Era sistema de criação de gado mesmo. Certo. O negócio lá era pequeno. Aqui é que eu disse, Manuel Hipólito Rabelo de Moraes, que é o tio de Olímpio Rabelo,
que ele, além disso, dele ser um intendente, ele também era um cara poderoso, que ele era o subdelegado que mandava aqui e mandava em Carira. E ele foi um cara inteligentíssimo. E o desejo dele era uma cidade. E eu tenho certeza que o pensamento dele não era Carira, né? O Arraial de São Pedro. Entendeu? Que se tornasse uma cidade. Tanto é que tanto o farmacêutico, padaria, era alfaiataria, tanto em pano e em couro, e outras mais aqui, era aquele outro que produzia remédio farmacêutico, era todos irmãos dele. Irmãos e cunhados, ele trouxe tudo. Era um cara que tinha dinheiro e ele fez o quê? É igual qualquer um de nós que tivesse um dinheiro, comprasse um terreno e punhasse a família ali. Aqui eu quero uma cidade. E seria muito fácil, porque ele já trouxe o pessoal pronto. Ninguém desenvolveu aqui, o cara já trouxe, porque já eram comerciantes já. Aí chegou aqui e deu certo. Se instalou num novo local. E o local, esse aqui que a gente tá vendo. Isso, né? aí. Carira era mais formada de fazendas. Né? Entendeu? Pronto. Aí foi que veio o problema, porque aqui tinha feira, aqui tinha as festas, e aí tinha dificuldade. Você sabe que toda a vida, em tudo, existe discussão, né? Tem os pró e os contra. E alguém um dia decidiu que nós podemos ir para lá, porque nós não fazemos aqui também uma feirazinha aqui. E aí foi quando começou essa confusão de Manuel Hipólito com o vaqueiro João Martins. Começou a briga aí. Começou a briga aí. Tinha tudo para aqui se desenvolver e nascer daqui realmente o polo comercial, o desenvolvimento de uma cidade. Isso, porque dentro desse contexto teve a briga de Manuel Hipólito com futuros, né, gestores de Carira. Mas ele, como subdelegado, ele apertava o negócio direitinho. Certo. Chegava junto. Fazia acontecer. Porque entendeu? Tinha em si um projeto de vida, tinha em si um sonho. De um homem, né, em se instalar aqui em Carira, né, mais também povoado Gameleira, e fazer daqui uma cidade que hoje não seria chamada nem Carira. Não tinha nada a ver. Continuaria então Arraial de São Pedro. Arraial de São Pedro. Que história interessantíssima essa. Isso. Posterior a esse confronto, a esta guerra que aconteceu, teve algum local específico de afronto, né? Guerra mesmo em si, né? Daqueles tempos do coronel, ou era só verbal? Não, era verbal, assim. Eles teve alguns embates, que nem teve lá mesmo. Contam as histórias, e aí eu digo assim, porque eu tenho tios avós, né? Que participaram da defesa de Carira. Certo. Contra ele. Ele ia lá, estava formando a primeira feirazinha, quem estava na feira lá não vinha para aqui mais. Aí foi por isso que ele começou a brigar com o Martins de Souza. Aí era uma briga deles particular. Certo. E não foi a briga que veio acabar com o povoado, não. Isso aí não. Aí essa daí é posteriormente, entendeu? Na época dele eles ficaram a discussão. E aí dentro dos governos, que tinha os governantes no estado, né, que mandava, que na reta final fez o quê? Deixa Manuel Hipólito lá, Marquinhos de Souza aqui, seguindo aqui, e vamos botar agora um subdelegado daqui de Carira. Certo. Tinha agora o subdelegado de Gameleiro, ele tinha amizade com o pessoal, como eu falei, de Simão Dias, Lagarto e Frei Paulo, e agora um subdelegado de Carira. Uma dúvida minha, isso tudo estava acontecendo, mas Carira ainda não era emancipada. Nada, era povoadozinho. Que a gente tá falando Carira, mas ainda era Frei Paulo. Pois era. Era chamada Vila Carira ainda. Era Vila Carira ainda, isso, né? Era isso aí. Muito bem, então o que acontece? Creio eu, não sei se eu vou estar certo no que eu estou falando, diante de tudo que você está dizendo, essa guerra, o comércio em Carira lá explorando com mais força, né? Tendo mais empenho, e aqui começando a ter a sua decadência. Era, porque ele, assim, você sabe, o cara que nós conhecemos até hoje, tem aqueles homens mais brutos, que ele quer que ele disser que essa camisa ali é amarelo, pronto. Você não muda a cor. Certo. Você junto com ele tem que dizer que é amarelo também. Mesmo não sendo. Mesmo sendo verde, agora você liga amarelo. E já, de outra parte, uma questão mais flexível, que podia ouvir mais e chegar a um bom senso. Isso, mas aí, quando juntou, e aí a gente conhece as pessoas que estavam aqui, tanto o meu avô, como 2 tios avô, eles estavam no embate. De quê? Porque ele mandou acabar com a feira lá. Aí o soldado chegava lá e pau na orelha, tava todo mundo para correr. E ele tava. Aí eles combinaram. Isso aí, no outro dia, vamos fazer a feira e deixa só as mulheres lá vendendo. E nós separa. Aí quando os caras chegaram, eles abafaram.
E aí pronto, aí eles amansaram dentro disso aí, entendeu? Continuou aqui, bem desenvolvido, lá desenvolvendo, mas é como você falou há pouco, não ia ter problema nenhum se não tem um embate depois da Fazenda Lagoa Grande, que aí agora já Manuel Hipólito não estava mais, ele já era falecido, já foi a turma mais nova, entendeu? Para a gente poder finalizar agora essa conversa aqui de Gameleiro, existiu relatos que diz que casas aqui foram incendiadas por causa de uma rincha, por causa de uma discussão que havia acontecido. Nos conte um pouco dessa história. Temos uma fazenda aqui, hoje ela foi destruída, mas tem uma outra nova na localidade, mas bem conhecida, e na época era um povoado, aí ele fechou, né? Hoje só tem a fazenda velha mesmo, chamada Lagoa Grande. E aí o que aconteceu? A pessoa da época, não temos o nome, vendeu a esse rapaz chamado Coronel, né? Que tudo era Coronel na época. Tanto era de patente como de nome, né? Aí chamava-se Chico Porfírio. Ele aí comprou, tinha os seus pessoas que tomavam conta, que ele não era daqui. E foi uma combinação. O povoado tá pronto, ele está comprando lá a fazenda, ele quer cercar a localidade lá do tanque, para que ninguém bagunce. E aí eles se juntaram para uma conversa que não botasse gado dentro, ninguém, ou seja, ali fosse mesmo para um acordo para pessoas, vamos supor, uma água potável, não era para ninguém mexer. Mas não foi isso que aconteceu. Depois que ele comprou, que ele cercou, penso eu assim, dentro do contexto do que aconteceu, ele fechou como era dele. E aí ele começou a botar animal dentro. Daí começou a confusão do pessoal daqui, da época, os mesmos, discutindo com quem? Ou seja, o capataz da fazenda. Certo. E aí deu esse problema. Quando começou a discussão, aí eles começaram a ver visitas aí, porque agora aí teve coisas acirradas mesmo, que não é citado assim. É que eu digo, nossos avós, bisavós, da gente contava a história sempre, e aí eles tiveram grandes discussões mesmo, pesadas. E aí, de repente, aparece gente aqui para fazer o mal, mas alguém viu, avisou, e eles correram, eles fugiram. E aí deixaram suas riquezas. Aqui tinha, como eu disse, alfaiataria, padaria, farmácia, deixou tudo. Pessoas que deixaram até dinheiro. E eles, medo? Com medo, porque o fato aconteceu. Aí na conversa ali, os caras chegaram, atearam fogo nas casas e o pior, né? Forçaram moradores e botar lenha junto. E, coitado, que era pobre, não ia, tinha que ir. Entendeu? E aí eles queimaram. Então foi aí que o povoado gameleiro em si perdeu a sua força, porque tinha um comércio local grande. E esse comércio, para vocês que estão nos ouvindo agora, foi um comércio que, amedrontado com a rincha, com a briga que acontecia no tempo, pensou, não vou perder minha vida. Então vamos nos evadir daqui. Nisso então, Praça Martim de Souza, onde tudo nasceu, o comércio criou maior força ainda. Criou força agora, porque aqui não tinha mais força aqui, porque ninguém queria. Nem alguém de lá não queria vir para aqui. Aqui eu sempre digo, quando a pessoa me chama para uma palestra, eu sempre falei, eu digo, nós era para ter aqui 2 cidades próximas. Aqui ia ter uma cidade próspera. No caso, Carira, e podia até mudar o nome depois, não sei, mas na época, Arraial de São Pedro. E quando mudou de Arraial de São Pedro para Gameleiro? Aí sim, durante, como eu falei, da atividade financeira que tinha aqui, que dava muito certo. Era o trabalho braçal, né? E você havia dito da gamela, né? Da gamela. Então, gameleiro, a gente pode dizer hoje, para vocês que estão aí nos assistindo, que faz sim parte da história de Carira, grande história de Carira. Sem a família que se alojou aqui, talvez Carira demorasse mais tempo para a sua emancipação, para a sua liberdade política e econômica. E então Gameleiro ela tem um saldo muito positivo para a história então da cidade de Carira. Com certeza. Mas não foi aqui que Carira nasceu. Não, Carira nasceu em Carira, lá na Praça Martim de Souza. Para terminar aqui agora, para a gente poder então confirmar para você que está aí nos assistindo que Carira não nasceu aqui do povoado Gameleiro, temos 2 escrituras que se confrontam. Uma daqui e outra da Praça Martinho de Souza. Com certeza. A daqui, qual é a idade? 1897. A da Praça Martim de Souza? 1865. Fazendo a conta aqui rápido, temos
32 anos, se não me falha a memória. Se eu errei, por favor, me perdoem, mas 32 anos de diferença. Isso faz com que, então, Carira realmente tenha surgido lá na Rua de Baixo. Com certeza. Muito bem. O Wellington gostaria muito de te agradecer por ter nos concedido essa entrevista e, historicamente, poder ter ajudado nossos jovens e pessoas que ainda não conheciam da história do povoado gameleiro. Satisfação e até uma próxima. Muito bem, dando continuidade aqui sobre a história do povoado gameleiro, depois dessa conversa com o historiador Welles, a gente vai conversar agora com o amigo Zé Paz, saber tudo sobre a história da Capela do Gameleiro, onde se guarda muitos segredos e também muita tradição. Amigo Zé, como é que vai? Tudo bem, você? Como é que tá? Graças a Deus, tudo na paz. É um prazer recebê-los vocês aqui na nossa humilde comunidade gameleiro, né? E também na nossa simples e humilde capela, a mais velha do nosso município, né? Muito bem, então, estamos muito interessados em saber todas as histórias, a história realmente da capela, os segredos que guardam nela, e eu estou muito curioso para saber de tudo. Vamos lá dentro conversar? Vamos lá. Vamos lá. Se nós souber, nós informamos para vocês. Amigo Zé, a gente entrando aqui agora, eu até pedi para que você parasse. Minha curiosidade está exatamente nessas placas, né? Eu fiquei sabendo pelo historiador Welles que essa família tradicional cujo fundou, né, aqui o povoado gameleiro, alguns familiares foram enterrados aqui, né? Exatamente onde está essa capela. Vamos dar uma olhadinha, Lisa, para você me contar essa história direitinho aqui, porque interessantíssima. Olha, jazido perpétuo de Maria Rabelo de Moraes, da família tradicional. Temos aqui José Antônio Rabelo de Moraes, né? E datas, pelo que eu estou vendo, aqui é o Eupídio, né? Rabelo de Moraes. E nascimentos, né? Você vê que os nascimentos das pessoas aqui é 1901, 1874, 1882, algo realmente mais do que centenário. Mais do que centenário. Então fica realmente algo, um acervo histórico maravilhoso aqui nessa capela. Zé, me conta um pouquinho dessa história aqui. Bom, antes de a gente entrar na história propriamente dita, esse aqui, Antônio Rabelo de Moraes, era irmão, todos três aqui são irmãos, eram 4 covas que tinha aqui no chão. Aqui? Enterrado no chão. Mas no tempo de colocar o piso, uma das placas estava toda quebrada, não deu para recuperar. Sim. Então foi tirada ela e foi colocada só essas 3. Não sei informar vocês, porque isso aí a gente não teve a curiosidade na época de procurar saber com os pais da gente ou com outras pessoas, se a placa que foi retirada, se era de Manuel Rabelo de Moraes, que era o Manuel Hipólito, o doador do terreno, da capela, com o irmão dele, Eleutério. Mas depois nós chegaremos lá. Esse daqui, Antônio Rabelo de Moraes, era irmão, esses outros dois que eu estou falando para vocês, e ele tinha uma farmácia. Ele era como se fosse um médico, né? Um farmacêutico. Certo. Ele fabricava os remédios, esses remédios como naturais, né? Naturais, né? Certo. Ele fabricava e vendia aqui no nosso povoado. Na história de João Hélio, você acho que vai perceber que ele fala da farmácia, o cara também tinha farmácia, tinha fábrica. Vários comércios, alfaiate, tudo era. Tudo isso aí tinha antes do incêndio. Mas vamos deixar o povoado um pouco lá, vamos na capela, né? Isso. Então, Antônio Rabelo era vamos dizer assim, um doutor da família Rabelo, que também habitou e morou aqui no Gameleiro. Um acervo maravilhoso histórico que demonstra realmente a antiguidade desse povoado, realmente colocando uma dúvida no ar que depois a gente vai conversar sobre ela. Mas vamos sentar aqui na frente, Zé, para a gente poder bater esse papo aqui agora, que está muito interessante. Amigo Zé, capela maravilhosa,
que tem um acervo histórico maravilhoso, mas eu gostaria de saber assim sobre ela em si, né? Desde sua doação, desde toda a sua estrutura e toda a cultura que ela carrega até hoje aqui, junto com o povoado gameleiro e toda a cidade de Carira. Como nasceu essa capela? Bom, essa capela aqui nós temos com a mais velha do nosso município, né? É a capela mãe, ou a igreja mãe do nosso município. E ela está hoje colocada assim na quarta colocação, no quarto lugar das capelas mais antigas do estado de Sergipe. Pelo que a gente tem tido essas informações, essa é a quinta capela mais velha do nosso estado. Certo. Então ela se deu numa doação da família Rabelo de Moraes, que chegaram aqui para Gameleiro. Eles, como você já viu, mas eu vou passar só assim um pouquinho da família Rabelo. Eles eram os portugueses que vieram para o Brasil e eles tinham assim uns envolvimentos políticos, né? Eles trabalhavam muito com essas coisas, advogados, coisas, foram políticos por muito tempo. E aí não deu certo eles ficarem em Salvador. Eles desembarcaram em Salvador, de lá eles vieram para Bom Conselho, que hoje é Paripiranga, no estado da Bahia. Depois eles foram se espalhando. E o Manuel Rabelo de Moraes veio para aqui, para o lado do Gameleiro, comprou terras por aqui e depois foi trazendo toda a família para aqui, para Gameleiro. Eles habitaram por aqui, prova é que tem essas 4 covas, né? 3 placas, mas foram 4 pessoas enterradas aqui dentro da capela da família Rabelo de Moraes. Essa família Rabelo de Moraes é da família de Pititó. Certo. Do banco. E essa família tio de Pititó. Certo. Eu não sei dizer o pai de Pititó, filho do qual deles, mas é dessa família. Então eles chegaram por aqui, Manuel Hipólito, mais o irmão dele, Eleutério, compraram, eles tinham essa propriedade e resolveram a doar uma área de terra para construir essa capela, com a imagem, o nome de Padroeiro Senhor São Pedro. Desde a chegada deles aqui, que o padroeiro já foi esse e também nunca foi mudado. Certo. Então, como diz a história de Cristo, e Cristo diz: tu és pedra, e sobre a tua pedra eu edificarei a minha igreja, foi edificada aqui em Gameleiro. Muito bem. Então, em 10 de fevereiro de 1897, foi doado a esse terreno e construída essa capela. Em 1897. 1897, 10 de fevereiro. 1897 é a data que você me relatou. Eu fazendo um cálculo aqui rápido de mente, 2024, aí vem 127 anos de existência tem essa capela. Completou dia 10 de fevereiro agora desse ano. Meu Deus. 127 anos. A vocês que estão aí, tem uma base? Mais de um século de existência esta capela, e quanto mais o povoado gameleiro, né? Como o historiador Welles também o falou para a gente anteriormente. Foi doado para os doadores uma área de terra de 11 tarefas e meia. Não sei se vocês entendem bem de coisa de tarefa, mas eram 11 tarefas e meia. Esse terreno da igreja ia até lá um tanque novo por baixo. Aquele tanque era para ser dentro da área da igreja. Certo. Mas aí foi quando deu os problemas com o gameleiro, com a briga do pessoal que incendiava o gameleiro, foi por causa daquele tanque. Porque os Rabelo queriam que vendia a área de terra lá, que era deles, mas o tanque não seria vendido, o tanque ficaria para a nação. Mas o coronel de lá, o Manuel Porfírio, não aceitou e começou as brigas, e aí foi onde aconteceu os Rabelo correndo, os que estavam vivos, o gameleiro, e incendiaram o gameleiro, que aí é outra história. Então essa capela tinha essa área de terra, e hoje está limitado só desse muro que temos aqui. Quer dizer, os proprietários foram tomando, invadindo e aquela coisa toda, e hoje nós só temos da igreja essa área que está murada, porque já foi nós quem muramos para que permanecesse o terreno da igreja, porque teria invadir e ficar só a capela mesmo, sem espaço de mais nada. Então, foi passado, vamos dizer assim, essa história. E essa capela aqui, ela tem hoje ainda também o mesmo formato que ela foi construída. Nunca foi tirado nada do modelo dela. Foi tirado
as madeiras, que era de esteio, né? Certo. As madeiras veio apodreceram, caíram. E aí no tempo do meu pai, eles reformaram todo, tiraram tudo e fez de bloco, de adobo, queimado, não sei se vocês conhecem também. Certo. E tijolo, tijolinho. Então hoje ela está nesse mesmo jeito, mas nunca foi mudado o corpo dorsal dela. Certo. Né? Daí então ela vinha cuidar, ela vem até hoje, desde os meus avós. Meus avós eram quem cuidava assim, do corpo dela. De zelar a igreja, sempre teve outros zeladores, né? Que eles não tinham tempo, não sabiam fazer as coisas. Certo. Eles cuidavam do corpo dorsal da capela. E meus pais faleceram, mas os irmãos, né, os meus tios, que ajudavam muito a ele, e nós ficamos nessa caminhada com a família. E minha família, os pais, né, ajudam muito nesse trabalho da gente aqui. Então, é o que eu sempre digo à turma, e disse até uma historiazinha que a gente fez sobre a capela, de que nós estamos sempre cultivando a semente, semelhando a semente, para que outros possam cultivá-la, né? Com certeza. No sábado, dia de amanhã, para quem chega, mas outros possam dar continuidade a essa capela para mais 100 e tantos anos que... Com a fé em Deus. Né? Com a fé em Deus. Mas historicamente, a parte física, a história que essa capela carrega, nós já sabemos. Me fale um pouco sobre a tradicional festa que acontece aqui, um evento cultural, religioso de grande importância, que é da Paixão de Cristo. Fale um pouco sobre essa história para nós também. Sobre a Paixão de Cristo, é outra, vamos dizer assim, já uma tradição também daqui dessa comunidade. Este ano nós completamos, agora na quinta-feira maior desse ano, 47 anos de caminhada. Paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, ela deu início aí no meados de 70, na década de 70, não sei ele prever bem o ano, não gravei isso bem, mas foi dos anos 70, no início do ano 70, que a gente começou esses trabalhos e vem nessa caminhada aí. Quando nós iniciamos esses trabalhos, esse grupo nasceu por uma condição própria, entre eu e o saudoso Erivaldinho, do cartório, né, que nós conheceu muito. Certo. Ele era um cara muito inteligente e nós assistindo uma encenação da Zia Sacra, não da Paixão de Cristo, né, mas da Zia Sacra, no povoado descoberto. Ele me convidou, me chamou para a gente criar um grupo para fazer também aqui em Gameleiro. Aí depois tentamos e vimos a possibilidade que ia certo. Fomos até o padre Raul, recém-chegado em Carira, na primeira passagem dele em Carira, e conversamos com ele, ele deu apoio, sentou com a gente, elaboramos o trabalho e aí demos continuidade ao grupo e passamos a fazer em 13 capelas que tinha no município de Carira. Na época, a gente fazia todos os anos as 13 capelas, incluindo Gameleiro. E outras cidades que a gente fomos convidados, fomos a Pinhão, fomos a Pedra Mole, Frei Paulo, no município de Frei Paulo, Coronel Gonçalves, outras capelas que convidavam a gente ia, né? Hoje o grupo está mais limitado aqui somente Gameleiro, porque é aquela coisa, hoje todo mundo trabalha, né? A juventude, e os transportes também ficaram difíceis, para a gente pagar transporte não tem condições. Verdade. Então a gente se limitou somente aqui em Gameleiro. Então, essa caminhada tem esses anos, salvo também aí 2 anos da pandemia. Certo. Nós não fizemos a encenação, mas rezamos a Via Sacra. Certo. Mas não fizemos a encenação. Então daí para cá a gente tem mantido essa tradição. Sempre era eu que fazia o papel do Cristo, né? E agora, de uns 4, 5 anos para cá, eu passei para meu filho, né? Já pela idade, fiz umas cirurgias também que os médicos recomendavam a gente não ter muitas, vamos dizer assim, emoções fortes, né? Certo. E também o trabalho era um pouco sacrificado, não daria para mim, então o menino assumiu e vem tocando esse grupo. Zé, só tenho que te agradecer, né, toda essa história maravilhosa desse povoado que você contou pra gente, e espero que esse povoado ele possa, depois de reformas de praça, depois de um calçamento, ele possa finalmente ressurgir novamente, né? Ele dessa tradição maravilhosa
que fica aquela dúvida entre nós no ar. Quem é mais antigo? Gameleiro ou Rua de Baixo? Historiadores têm essa dúvida e a gente vai deixá-la no ar, né? Que as pessoas, os mais jovens, as pessoas possam buscar em documentações, possam buscar em acervos históricos, né? Professores se sintam convidados a vir trazer os alunos para ver um acervo histórico desse e tentar finalmente descobrir aonde nasceu Carira, Gameleiro ou Rua de Baixo. Obrigado, Zé. Eu que agradeço, né? É um prazer, como eu disse, né, na chegada, ter vocês aqui, visitando, levando assim alguma mensagem do nosso povoado e acima de tudo, eu já disse também na nossa entrevista aqui, nós deixamos essa semente plantada para que outros possam cultivá-lo, né? Muita história, muita tradição, muita cultura, mas ficou uma dúvida no ar. Quem é mais antigo? Rua de Baixo ou Povoado Gameleiro?